Bem, a pesquisa que eu trouxe para contribuir um pouco com as discussões da Organização Internacional do Trabalho aqui, junto com as demais colegas, professoras e pesquisadoras da área, foi a reflexão ou o começo de uma perspectiva histórica da, do começo da legislação social do trabalho brasileira, né? Dos anos que deram início a uma discussão, o surgimento de uma legislação social no Brasil, num período, do ponto de vista dos direitos da mulher trabalhadora, que foi quando há uma relação foi quando foi mantida uma relação entre o movimento de trabalhadoras brasileiro, o governo federal e a Organização Internacional do Trabalho, numa espécie de interlocução até mesmo que a gente pode dizer mundial sobre a origem da legislação social e da igualdade entre homens e mulheres no mundo, do debate da igualdade entre homens e mulheres no mundo do trabalho. Então, é um pouco essa perspectiva, mas que foi interessante que das discussões de hoje a gente pôde perceber que são dois marcos muito fundamentais, que é o mesmo começo da fundação da OIT, né, em 1919, quando a gente começa a discutir a igualdade de direitos entre homens e mulheres no mundo do trabalho. E a Convenção 189, que foi aprovada na Conferência Mundial do ano passado. Então, isso são dois marcos muito importantes que a gente vê até mesmo nas histórias de cada um dos países, né? Um pouco na esteira dessa discussão impulsionado pelo próprio movimento de trabalhadoras no país, o Brasil já deu início à sua mudança constitucional com relação à legislação do trabalho doméstico, por exemplo, que nessa semana a proposta de emenda constitucional já foi aprovada em segundo turno pela Câmara dos Deputados com um prognóstico bom de potencial de equiparação de direitos para uma categoria que no Brasil tem um corte de gênero e de raça muito grande, né? São 8 milhões de trabalhadoras domésticas, sendo que a maioria delas, de trabalhadores domésticos, a maioria mulheres, e 62% delas ainda são negras. Então, todo esse universo de discussão sobre equiparação de direitos ainda é um assunto muito atual.